aula está oficialmente aberta. Hoje, dia 8 de julho de 2026. Você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e, por isso, está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. Sim, vamos lá, porque hoje é quarta. E quarta é dia de uma feijoada, daquela feijoada com uma réstia mágica de coentro por cima e, como sempre, acompanhada por uma deliciosa geladinha. Dito isso, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70. Oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta, do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço a Nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que injustiça alguma ocorra durante essa aula. Muito obrigado. Ok, se é uma aula, é porque voltamos a tratar deste livro aqui, Os Exilados da Capela, do grande Edgar Armand. Alguns falam de Capela. Mas, na aula de hoje, nós vamos tratar de um tema que é a perfeição. A perfeição, o que é a perfeição? É o equilíbrio, a estabilidade. Eu já fiz referências a essa questão da estabilidade quando critiquei o livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, porque lá ele fala da seleção natural das espécies. Não existe seleção natural, existe seleção artificial. A única forma de alguém se adaptar a algo é quando ele está fora do seu ponto de equilíbrio, do seu ponto de controle. Por exemplo, vamos pegar dois exemplos. Uma pessoa que está morando debaixo de uma ponte poderia estar em condição de perfeição se a vida dela está estabilizada ali. Ela atingiu um patamar de perfeição. Uma pessoa que mora em um arranha-céu, na cobertura, e ela está estabilizada aí, ela também adquiriu o seu patamar de perfeição. São perfeições, digamos, de teor, cada uma tem um teor próprio, tem características próprias, mas são perfeições. Por quê? Porque há a estabilidade. É um ponto um ponto onde tudo é natural, a coisa flui de forma orgânica. Contudo, a perfeição, ela tem data de validade. Claro, não dá para definir, a perfeição vai durar até amanhã, vai durar 15 anos, 5 minutos, não dá. Mas ela não é eterna. Ela tem uma duração, pode ser longa, curta, mínima, tanto faz. Mas ela não é eterna. É impossível
manter a perfeição perpetuamente. E a busca dessa perfeição tem que ter uma razão, um porquê. Vamos em busca desse porquê a partir de agora. Vamos dar início à aula e conversaremos muito mais na sequência. Presta atenção nessa aula, por favor, que você que está me assistindo, que é meu acólito, presta sempre. Mas hoje trataremos teremos novidades, digamos assim. Vão entrar novas informações desse palco em que estamos atuando, ok? De volta ao livro A Caminho da Luz, nele, Emmanuel, seu autor, por meio de Chico Xavier, escreveu que, com o auxílio desses espíritos, naquelas eras remotíssimas, as falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas. Nota, aqui temos uma revelação, a de que o Cristo estava aperfeiçoando o corpo dos seres humanos. Provavelmente se valendo de uma energia de ordem supranatural para alterar o DNA da humanidade. Para um melhor entendimento disso, assista aos programas Um Lobisomem Corintiano em Santos, Licantropia, Um Lobisomem Corintiano em Santos, a Ilha do Dr. Morro, Um Lobisomem Corintiano em Santos, um DNA maculado e Um Lobisomem Corintiano em Santos, Ouroboros Stick. E mais, no programa Os Exilados de Capela, por intermédio das mãos dos apóstolos, cujo link está na descrição, eu dei uma demonstração de como isso era feito. 2 pontos aqui. Esse programa, Os Exilados de Capela, por intermédio das mãos dos apóstolos, é o último, onde eu comecei a tratar desta questão, que é a cura por meio da imposição das mãos, mas aqui está entrando a questão do DNA. Porque para aperfeiçoar a humanidade, o corpo dos seres humanos, você teria que alterar o DNA deles. E nesses programas falando de lobisomem é o seguinte, um seguidor do Cuesta, ele me mandou uma pergunta se era possível um ser humano se transformar em lobisomem. Era possível. E eu fui fazer um estudo disso e descobri que sim, pela manipulação do ser humano, você pode transformar o cara num lobisomem, num papagaio, no que você quiser. Assista esses programas, vocês vão entender a coisa, como é que ela funciona, como é que ela é feita. Ok? E só que no caso, a coisa estava sendo feita pela imposição das mãos. Por isso que eu falo que, que provavelmente Cristo se valia de uma energia de ordem supranatural. Vamos avançar no texto para chegar onde eu quero. Contudo, no texto bíblico há um relato superficial de como o Cristo transferiu essa tecnologia para os seus seguidores. Pois em Lucas capítulo 4, versículos 38 e 39, se lê que depois de o Cristo se levantar e sair da sinagoga, entrou no lar de Simão. Ora, a sogra de Simão estava padecendo de febre alta e fizeram-lhe uma solicitação a favor dela. E inclinou-se então sobre ela e a febre a abandonou. Conquanto que, pondo-se o sol, todos os que tinham doentes, com várias moléstias, vieram trazê-los a ele. De muitos saíam também demônios, clamando e dizendo, você é o Filho de Deus. Ademais, em Lucas, capítulo 13, do versículo 10 ao 13, consta aqui. Ele estava então ensinando numa das sinagogas no sábado, e uma mulher com um espírito de fraqueza, já por 18 anos, estava encurvada e não podia absolutamente endireitar-se. Quando a viu, Jesus dirigiu-lhe a palavra e disse-lhe, mulher, está livre de sua fraqueza. E pôs suas mãos sobre ela. E ela se endireitou instantaneamente e começou a glorificar a Deus.
Então esse aqui é o ponto central. Claro, ele está curando o cara da doença? Sim. Para curar alguém de uma doença, existe, como eu falei ao término do último programa, existem duas curas. A cura de ordem supranatural e a cura de psicológico, efeito placebo. Às vezes você só precisa falar para a pessoa, se cure, e a pessoa se cura. Eu falei, pessoal, sai daí e vai curar a gente. Vê um cara caído na rua, fala, cure-se, meu. Vai na Cracolândia, vai lá na Cracolândia, chega pros cracudos, tá todo mundo curado, vocês não precisam mais de crack, vão embora. E os caras vão. É só fazer isso. Muitos vão por meio do convencimento e outros vão, claro, de acordo com a alteração do seu DNA por meio de quê? De uma energia externa. Uma energia que atinge o corpo deles e vai modificando. Quando vocês assistirem ao programa do Lobisomem, vocês vão ver que já existem no mundo empresas, claro, esse tratamento é caríssimo, mas que fazem sessões terapêuticas em que eles alteram o DNA da pessoa. Por exemplo, a pessoa tem diabetes. Diabetes é uma doença genética. O que você faz? Você altera o DNA e cura a diabetes. Ok? Eu vou voltar à questão do diabetes depois. Da diabetes, daqui a pouco. Uns falam o diabetes, só a diabetes, sei lá. Vamos lá. De volta ao texto de Emmanuel, a natureza ainda era para os trabalhadores da espiritualidade, como falo trabalhadores da espiritualidade, são tanto os anjos quanto os humanos. Sim, os humanos, os místicos são trabalhadores da espiritualidade. A natureza ainda era para os trabalhadores da espiritualidade um campo vasto de experiências infinitas. Tanto assim que, se as observações do mendelismo, nota, é uma lei formulada a partir dos experimentos de Gregor Mendel, que estabelece que as características biológicas dos pais são transmitidas para os filhos. Tanto assim que, se as observações do mendelismo fossem transferidas àqueles de milênios distantes, não se encontraria nenhuma equação definitiva nos seus estudos de biologia. Sim, porque foi alterada o DNA dos caras. Não tem como você dizer que uma característica foi transmitida. Só pegando a questão da diabetes de novo, você imagina o seguinte, diabetes é uma doença de ordem hereditária. Então você pega um casal. O homem tem um legado genético, recebeu geneticamente dos seus antepassados a diabetes, ou seja, ele vai desenvolver isso ao longo da vida, e a mulher é a mesma coisa. Eles se juntam, casam-se e têm um filho. Todas as características genéticas do casal vão ser transmitidas para esse filho. Dentre elas, a diabetes. Você curando tanto o pai quanto a mãe, ou seja, o filho não recebe mais a diabetes. E outras enfermidades, pode ser esquizofrenia, o que você quiser. O que você quiser. São doenças de ordem hereditária. Tem um monte. Elas não passam mais. Você curando os pais, você cura os filhos, os netos e toda aquela linha, toda aquela árvore genealógica. E pensa no seguinte, na Bíblia fala que Deus transfere as suas benesses para os filhos, para os netos e para as gerações vindouras. Como? Os curando. Você cortou a doença ali, você já salvou toda aquela família, toda aquele sobrenome, aquele sangue, ele já vai limpo disso. Voltando. E a moderna genética não poderia fixar, como hoje, as expressões dos genes, aí dentro do mendelismo, como não ia funcionar, a moderna genética não poderia fixar, como hoje, as expressões dos genes, porquanto, no laboratório das forças invisíveis, as células ainda sofriam longos processos de acrisolamento, purificação e aperfeiçoamento, imprimindo-se-lhes elementos de astralidade, consolidando-se-lhes
as expressões definitivas como vistas às organizações do porvir. Ou seja, o Cristo tinha a função de modificar a humanidade, tanto de modo comportamental como biologicamente para o futuro, o que levanta a seguinte questão: para que aventura a humanidade estaria sendo preparada? Para uma invasão alienígena? Sim. A melhor forma de enfrentar uma invasão alienígena é ter uma humanidade perfeita, uma humanidade forte, perfeita. Aí o pessoal fala: mamar. Mamar. O pessoal está me perguntando aí. Mamar. Não é por nada, não. Não é por nada, não, mas não tá meio, esse Cristo não está meio nazista, não? Veja bem, ele está buscando uma espécie de uma raça ariana. Não está. Evidente que está. Não falei da perfeição? Ele está buscando a perfeição da raça humana. A espécie humana. Não sei se é a raça, se ele tem, mas os humanos, eles estão buscando o quê? Uma perfeição biológica. Existe, primeiro, e aí é uma combinação. Uma perfeição comportamental e uma perfeição biológica. Ou seja, o equilíbrio. O equilíbrio. Só uma humanidade equilibrada vai ter condição de enfrentar uma invasão alienígena. Então, o senhor está perguntando, então o Hitler estava prevendo uma invasão alienígena? Provavelmente. Provavelmente. Claro que ele buscou essa raça perfeita de um outro modo. De um outro modo. O Cristo por aqui e o Hitler por ali. Mas a busca, no fim, a ideia era a mesma. Perfeição, estado de equilíbrio, harmonização total. E não só biológica, comportamentalmente. Mas tanto a questão comportamental, ela exige a questão biológica à altura. A mente precisa de um corpo. O veículo precisa estar à altura da mente. A mente precisa estar à altura do corpo e o corpo à altura da mente. É como o Raul Seixas fala naquela música. A cabeça não aguenta se você parar. A cabeça não aguenta se o veículo não estiver de acordo com ela. E, por meio da alteração do DNA, o Cristo começou a buscar esta perfeição. Aí, por exemplo, quando ele fazia um milagre, curava um cego, por exemplo. Uma das causas da cegueira é diabetes. Eu conheço pessoas, todo mundo conhece, gente que por causa da diabetes perdeu a visão. Afeta, um dos efeitos colaterais da diabetes é a cegueira. Talvez ele tenha curado o olho do cego e a razão da cegueira. Quando ele começou a curar as pessoas com imposição das mãos, ele jogou aquela energia. Aí, é o que fala aqui, ó. Que Emmanuel diz aqui, ó. Porquanto, no laboratório das forças invisíveis, aí nós estamos tratando de quê? Física quântica. Para o milagre, e aí outro ponto, para o milagre acontecer na terceira dimensão, que nós estamos no plano temporal, ele tem que acontecer por meio das vias legais. Ou seja, por meio das leis que regem essa dimensão. Senão não tem como ele entrar aqui. Ele tem que funcionar dentro das leis que regem essa dimensão. Que, como John Fortune fala, em As Leis da Cabala, estão condicionadas aos 4 elementos: terra, ar, fogo e água. Que é a tabela periódica. Ou seja, ele precisa atuar, essas forças precisam atuar dentro do plano temporal, mas seguindo as regras que regem o plano temporal. E por meio do que se chama de física quântica, da pequena movimentação das pequenas partículas, você vai alterando o DNA, alterando o funcionamento do corpo, a fim de gerar o quê? A recuperação do veículo. A recuperação do veículo. E junto com isso, junto com essa energia que estava operando
digamos, na manutenção do veículo, o martelinho de ouro do veículo, estava ocorrendo junto o quê? A alteração do DNA, para que esse veículo não transmitisse o seu legado, ou digamos assim, a mácula do seu legado para a geração seguinte. Ou seja, Deus transmite a sua gratidão pelo que os pais fazem para os filhos, netos, bisnetos, assim vai consequentemente. Você mata o mal na origem, não na origem, é claro que a origem é mais de trás, mas é mais para trás, você mata o mal, digamos, nesse ponto do desenvolvimento dele, e ele não progride, ou seja, nós teremos uma humanidade perfeita posteriormente. Mas nós estamos em 2026, pô, a coisa parece que só piora, claro. O pessoal não se emenda, o pessoal não toma vergonha na cara. Começar de você que está aí me assistindo, que eu falei o programa, sai pra rua e cura as pessoas, cara. Você não tem fé? A Aleister Crowley falava, a fé tem que ter um propósito, um resultado. O Crowley, Aleister Crowley falava, a fé com resultado. Qual que é o resultado da fé? Curar os enfermos, os doentes, corrigir o DNA deles. Mas eu posso fazer isso, mamar? Claro! Você não foi feito à imagem e semelhança de Deus? Quando fala imagem e semelhança, é total. É a mente, o veículo, o espírito. Deus deu para você as ferramentas para você dar sequência ao trabalho de Cristo. Aí você escolhe. Você prefere aperfeiçoar a humanidade como? Seguindo os passos de Cristo ou os passos de Hitler? Tem dois caminhos. Qual você acha que é o mais viável para você? E por aqui encerramos a aula de hoje. Bem, vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa. Nele eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, os meus livros, a começar por A Máquina da Verdade, ó. Nesse livro, Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa, pode dar para a molecada, que a molecada irá adorar. Aí tem o meu outro livro, o romance A Saga de Kid Winchester, para os adultos, e o curso Fundamentos do Exorcismo. Aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta, ao Apoia-se do blog O Mochileiro Místico, o Pix, para você já fazer a sua contribuição para o Cuesta, força no Pix, e o PayPal para os acólitos do estrangeiro, sim, vocês aí do exterior, força aí também, ajudem o Brasil por meio do Cuesta. Aí tem o link de Letras de Mateus, o meu álbum de rock, em parceria com o meu amigo Renato Pop. E os programas, Um Lobisomem Corintiano em Santos, Licantropia, Um Lobisomem Corintiano em Santos, A Ilha do Dr. Morron, Um Lobisomem Corintiano em Santos, Um DNA Maculado e Um Corintiano em Santos, Ouroboros Stick. Por fim, Exilados de Capela, o último programa para quem não viu, por intermédio das mãos dos apóstolos. Aí tem o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta, pedir o contato do Naldo e os links do grupo do Cuesta no Getter e no WhatsApp, o nosso canal mais estreito de comunicação. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. E atenção, Denilson, todos os carros, Denilson. Próximo evento, O Grande Conflito, Francis e Amigos, a verdade sobre o catolicismo, Maria versus Eva. No sábado, dia 11 de julho de 2026, às 6 horas da tarde, às 18 horas, O Grande Conflito, Francis e Amigos, a verdade sobre o catolicismo, Maria versus Eva. O programa está bom, hein? Esse programa eu gostei de escrever, hein? Gostei dele. Dito isso, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!